Olá, hoje vamos falar um pouco sobre a escola de aprendizado, né? A formulação de estratégia como processo emergente, do livro Safari de Estratégia. Os componentes são Pedro Sena, Vinícius Araújo e William Tupinambá. Para começarmos, eu vou falar um pouco sobre a charge inicial do capítulo, né? Onde tem a ilustração de um elefante, né? E duas pessoas tateando o elefante e um fala pro outro, não pensei que ele fosse tão peludo. E o outro responde, nem tão grande. O que é que essa charge na metáfora, ela quis, o que o autor ele quis passar, né, com isso, né? Ele quis passar que sobre a percepção limitada e parcial que as pessoas ou organizações podem ter em relação a um problema ou situação complexa. No contexto da estratégia, né, a charge ela reflete a ideia de que ao tentar entender ou desenvolver uma estratégia, diferentes pessoas, elas ou departamentos no caso, elas podem ter percepções e interpretações diferentes, baseadas em sua própria experiência ou conhecimento limitado. Cada pessoa, ela pode ver apenas uma parte do elefante, no caso a situação ou organização, levando a conclusões incompletas ou distorcidas, como, por exemplo, não pensei que ele fosse tão peludo ou nem tão grande, né? Essa metáfora ilustra a importância de uma visão integrada e de aprender continuamente dentro da organização para captar a complexidade total da situação. Na escola de aprendizado, isso é relevante, porque essa abordagem ela vê a formulação, né, de estratégia como um processo emergente, onde a organização aprende e se adapta ao longo do tempo. No caso, reconhecendo que nenhuma perspectiva isolada pode capturar completamente a realidade estratégica. Falar aqui um pouquinho sobre o sumário, né, que vai ser apresentado durante o vídeo, né? O conteúdo vai falar sobre a formação versus formulação, emergência de um modelo de aprendizagem, história da Ronda, definições e premissas, no caso, novas direções para a escola de aprendizado, da aprendizagem à organização que aprende, crítica à escola de aprendizado e contribuição e contexto da escola de aprendizado. Então, pessoal, aí falando sobre o primeiro tópico que a gente tem no capítulo 7, né? A gente vai falar sobre formação e formulação. E aí eu trouxe uma breve descrição do que é formação e o que é formulação. E elas se relacionam até um pouco com as escolas descritivas e escolas prescritivas, né? Então, a gente tem a formação como esse processo contínuo de desenvolvimento, então ele foca no desenvolvimento. E já falando um pouco mais sobre escolas descritivas, né? Algo que vê a situação real, né, da organização. Enquanto a formulação, ela vai focar mais na criação da estratégia, mais no burocrático, vamos dizer assim, que lembra muito o que a gente viu das escolas prescritivas, né? E aí, passando aqui, a gente vai ter o seguinte: todo fracasso de implementação também é, por definição, um fracasso de formulação. Estratégias mal formuladas têm dificuldade em serem executadas. É algo que me chamou bastante atenção no livro, que ele trata até de um caso, né, onde o gerente chega e fala: ah, mas vocês são idiotas, vocês não seguiram a minha estratégia, que é perfeita e tal. E aí o autor ele até fala assim, né? Não, mas sua estratégia não é perfeita, né? Já que, pô, a gente que somos idiotas, né? A gente não conseguiu executar é porque ela não estava boa o suficiente, né? Então, a gente vai ver, né, ao longo do capítulo que a escola do aprendizado fala muito sobre isso, né? Sobre você ter a junção da formulação com a implementação, né? O pensar e o agir, eles têm que estar em conjunto, né? Então, eu acho que é algo que vale a pena a gente citar no começo para a gente entender mais para frente. Seguindo aqui, a gente vai ter um pouco sobre o contexto, né, dessa emergência de um modelo de aprendizagem. Então, o autor ele traz um contexto até histórico de algumas vertentes que colaboram para essa criação da escola de aprendizado. E aí eu vou passar por elas de maneira breve, para a gente, obviamente, não tomar tanto tempo. O incrementalismo desarticulado, né, o Lindblom ele traz sobre um estudo, né, que foi feito sobre a formulação de políticas no governo dos Estados Unidos. Ele fala que era algo bem coletivo, né? Ele fala que eram muitas mãos ali mexendo para fazer aquilo ali.
E ele até cita, tem essa pequena citação, né? Pequenas mordidas contínuas substituem a boa mordida. Ele fala que de maneira positiva, aquilo ali era muito bom, porque você tinha várias pessoas incrementando naquele produto final, né? Vamos dizer assim. Mas existia um porém, que é aquele incrementalista, né? Aquela pessoa que estava ali fazendo aquele papel, não era considerado um estrategista justamente pela falta de formalidade, pela falta de formulação de estratégia de fato. Aí, já o Quinn, em 1980, ele traz sobre esse incrementalismo lógico, que ele pega o estudo do Lincoln e ele faz melhorias, vamos dizer assim, né? Faz incrementos. E ele fala, não, é estratégia sim, porém com a lógica que une as partes. E que lógica era essa, né? Essa lógica seria basicamente um líder, né? Um estrategista que iria pegar aqueles subsistemas, que seriam as partes, e ele estaria orquestrando aquilo ali. Ele seria responsável por unir aqueles subsistemas e gerar mudança, né? De fato, gerar a possível estratégia, né? E aí ele cita até um incrementalismo de duas formas, né? Uma que parte do estrategista para os seus subordinados e outra que é dos subordinados para o estrategista, né? Então esse incrementalismo de aprendizagem de fato, né? Desenvolvimento de estratégia, onde no top-down os subordinados, né? A base, ela iria aprender bastante com o que o estrategista estaria guiando, mas na bottom-up, o estrategista que aprenderia com as vivências enfim, experiências dos subsistemas, né? E aí, é até falado que existe uma certa mistura ali na lógica do Quinn, né? De escola de design e escola de aprendizado, porque ele foca bastante nessa questão do estrategista e nessa questão da formulação bem descrita e tal das coisas. Então, existe essa mistura aí no pensamento do incrementalismo lógico. Já para a teoria evolucionária, a gente traz aí com Nelson e Winter, não sei, que eles pegam esse subsistema e eles falam, não, peraí, não vamos focar tanto ali no estrategista, né? Até tem dizendo ali, mais ênfase na estratégia e não no estrategista. Talvez a figura do estrategista não seja tão importante, mas sim como esses subsistemas, como essas rotinas geram mudança entre si, né? Então, essa relação entre os subsistemas e as rotinas geram mudança de forma cascateada. Pequenas ações vão se cascateando para gerar uma estratégia maior que pode ser tomada pela organização. Aí a gente tem o empreendimento estratégico, e aí Pinchot, em 1985, traz a ideia dos empreendimentos internos. Então, você teria aquela questão da escola de empreendimento, né? Sobre o mercado, sobre a visão do empreendedor e toda aquela coisa, porém, dentro do seu setor. Então, eu, colaborador, posso ser empreendedor dentro do meu setor, posso trazer inovação, posso trazer mudanças, pensamento estratégico. E aí ele fala sobre atividades gerenciais sequenciais. Na verdade é o Burgerman que fala sobre atividades gerenciais sequenciais, e ele fala muito sobre a persuasão e sobre todo esse sistema mercadológico, né, vamos dizer assim, dentro da própria organização. Como você vai chegar no seu gerente, no seu supervisor, ele vai chegar no supervisor dele, no gerente dele, até que chegue, vamos dizer assim, a cabeça da organização, e que vai sim, de fato, talvez ser levado para uma estratégia maior, né? Porém, essa visão, ela fala que gera uma movimentação estratégica, mas não estratégia de fato, de novo voltando à questão da formulação da estratégia. Aí tem algumas críticas que pode haver problemas com insubordinação, né? Competição interna e incoerência, justamente por trazer esse ambiente externo, né? Esse ambiente de mercado externo para dentro da organização. O próximo passo aqui é a estratégia emergente, né? Aqui fala um pouco sobre como a organização ela possui essa capacidade de experimentar, né? Então, ela fala muito sobre o coletivo e como o coletivo ele pode ser a própria figura do estrategista, né? Eu achei isso bem interessante até. Ele traz um pouco sobre essa questão do pensamento e da ação e como tem que ser integralizado, né? Ele fala que quando o estrategista é diferente do coletivo que está executando, existe uma certa separação. Isso não é muito legal. Aí a gente tem compreensão retrospectiva e compreensão emergente. E o Carl Weick, em 1979, ele traz, né, um pouco sobre a questão, principalmente na retrospectiva, sobre olhar para o passado. Então a gente vai agir e a gente vai ter reflexão.
Ele fala: aprender não é possível sem agir. De fato, a gente precisa agir, a gente precisa acertar e coletar, beleza, acertamos, vamos continuar. E se a gente tem algo errado, a gente vai mudar, né? É um pensamento, eu acho que bem atual, essa questão de aprender com os erros e aprender com os acertos também, né? Aprender com a ação. Ele fala que existe essa interação muito forte, ainda colaborando com o que a gente viu no passado, né? Entre o pensamento e a ação. Tipo, isso é claro. E existe a conversão de estratégias emergentes do passado e deliberadas para o futuro. O que é? Você vai ter toda aquela questão ainda cascateada de ações que vem da base, que podem, enfim, chegar para superiores e, de fato, ter uma formulação estratégica e aí ser uma estratégia deliberada com intenção para o futuro. E não ser algo que vai nascer, né, vai emergir de forma natural, vamos dizer assim. Aí eu vou trazer um pouco, bem brevemente, sobre a história da Honda, né? Ele não a história da empresa Honda, mas ele fala um conto sobre a Honda, né? Que ele fala que a Honda estava querendo entrar no mercado americano, e aí era um mercado com bastante dificuldades, porque as principais motos que o pessoal utilizava lá eram motos grandes, motos para viagem principalmente. E também do lado do Japão, eles davam bastante incentivo para explorar esse mercado externo, porém era um incentivo relativamente limitado, né? Então o pessoal lá da Honda, os executivos, foram para os Estados Unidos e viver em situação de baixa qualidade, vamos dizer assim, eles até falavam que eles dormiam no chão, e para justamente vender essas motos, né? Que atingiria o público americano, seriam motos maiores. Porém, os próprios executivos, eles utilizavam as Super Cubs, né? Que é essa que está na foto aqui. A de 50 cilindradas, então uma motinha pequenininha, que o pessoal do Japão era acostumado com essa moto. Porém, existiam questões ali que o pessoal dos Estados Unidos criticava, dizia, não sei o que, essa moto não é para mim e tal. Então, não existia esse uso casual. Só que aí, eles viram um problema, né? Tiveram problemas técnicos com as motos maiores. Então, como o pessoal usava essas motos para longas distâncias, não para o dia a dia necessariamente, muito para viagem, a galera falava até do pessoal que utilizava couro, né? Então, os motoqueiros mesmo, eles estavam encontrando problemas com essas motos, e aí eles estavam, pô, a gente não tem recurso, porque não tem mais as motos que a gente vendia, né? Enfim, não tá dando certo as vendas, não tá legal, tá caindo, e a gente tem uma grande produção dessas cinquentinhas, né? Vamos dizer assim, dessas Super Cubs aqui. E aí, eles falaram até que quando eles utilizavam pessoalmente, chamava muitos olhares, né? Tipo, a galera ficava, pô, essas motos aqui e tal, charmosinha e tal, uma coisa do tipo. E eles, só que ao mesmo tempo, né, o mercado que era consumidor de motos, necessariamente, não era o mercado que eles estavam, que chamava necessariamente atenção. E eles viram, pô, e se a gente, em vez de trazer essas motos grandonas, trazer esse cinquentinha pra cá, a gente vende pra galera que acha interessante, porque existe sim mercado para ela, um mercado mais casual, então os americanos começavam a usar no seu dia a dia também, e a gente utiliza a publicidade como forma de visão, de mudar a visão sobre esse produto, né? Porque existia até, eles falam até que existe uma visão machista sobre a moto, que era uma moto menor e tal, que não era tão imponente, não era tão luxuosa, e eles pegaram essa publicidade como uma forma de mudar a visão. Então, o que rolou aqui, né? A estratégia de venda veio dos executivos que estavam vivendo lá na pele nos Estados Unidos, né? Em solo americano. E não necessariamente dos estrategistas, dos grandes, vamos dizer assim, dos grandes cabeças, né, da Honda, de fato, lá no Japão. Porque eles não tinham noção necessariamente do que eles estavam vivendo no dia a dia lá nos Estados Unidos. E aí, é citado até no livro, né, sobre essa disposição para aprender, se adaptar e lidar com as adversidades sem muita capacidade preditiva. A gente sabe que hoje em dia a gente tem bastante capacidade preditiva, mas naquela época, né, acho que era na década de 70, se eu não me engano, 60, 70, eles pegaram o que eles estavam vivendo e falaram, não, peraí, vamos adaptar, a gente tá fazendo tudo errado. Mas acabou dando certo, e eles tiveram, enfim, catapultaram em vendas, até comparado com vendas de empresa da Grã-Bretanha, que, enfim, estava na casa de milhões e eles estavam na casa de bilhões, sabe, de vendas. Então é algo bem surreal, e como essa liberdade, né, dos colaboradores de estarem
poder opinar na estratégia, fez sentido para aquele acontecimento, né? As premissas, né? A escola de aprendizado, do livro Estratégia, no caso, ele vê a estratégia como algo que emerge ao longo do tempo, né? À medida que a organização aprende e se adapta, em vez de ser uma ideia imposta de cima para baixo, a estratégia surge das experiências diárias e do contexto tácito, que no caso é aquele que é adquirido na prática. Nesse contexto, a flexibilidade é fundamental. As organizações devem estar prontas para ajustar suas estratégias conforme, como eu posso dizer assim, novas informações surgem, né? A estratégia, então, é um produto do aprendizado coletivo, né? Envolvendo contribuições de todos os níveis da empresa. Em resumo, né, no caso, a escola de aprendizado, ela destaca que a capacidade de aprender e se adaptar é crucial para o sucesso estratégico em um ambiente de constantes mudanças. A parte agora de novas direções para a escola de aprendizado e da aprendizagem organizacional à organização que aprende. A organização que aprende. No caso, as organizações modernas precisam ser ágeis e inovadoras. O conceito de organização que aprende nos mostra como a descentralização e o incentivo ao trabalho em equipe podem transformar uma empresa. Ao promover a comunicação aberta e a colaboração, essas empresas conseguem se adaptar rapidamente às mudanças do ambiente externo e aproveitar as oportunidades que surgem. Espiral do conhecimento, né? Um aspecto fundamental deste aprendizado se destaca em dois tipos, né? O tácito e o explícito. O conhecimento tácito, no caso, é aquele adquirido pela experiência, difícil de formalizar, como insights ou intuições, né? O conhecimento diário do dia a dia, né? Que é adquirido na organização. Já o conhecimento explícito, ele é codificado, podendo ser facilmente transmitido e compartilhado. No caso, é aquele conhecimento de manuais, livros, e documentos formalizados, organizados pela organização. No caso, a espiral do conhecimento, ele é um ciclo contínuo, em que o conhecimento tácito é transformado em explícito e vice-versa, né? Gerando inovações dentro da organização, como é ilustrado aqui essa figura, né, que foi tirada do livro, onde tem esses quatro campos, né? No caso, a socialização, exteriorização, combinação e interiorização, né? No caso, a socialização, ele é um processo de compartilhamento de conhecimento tácito entre indivíduos, né? Geralmente sem o uso de linguagem formal. Isso pode acontecer por meio de observações, imitações, prática ou interação direta entre membros da organização. Já a exteriorização envolve a conversão de conhecimento tácito em explícito, frequentemente usando metáforas, analogia, conceitos ou modelos, quando as ideias subjetivas são transformadas em algo que se pode ser formalmente, como é que eu posso dizer assim, formalmente compartilhado, né? E compreendido por outros, por exemplo, a criação de livros, manuais, né? No caso, depois dele, né, vem a combinação, que refere-se ao processo de sistematizar e combinar diferentes tipos de conhecimento explícito. No caso, nesse ponto, o conhecimento formal já é existente, né? Ele é reorganizado e combinado para gerar novas ideias, novos insights, né? E, por fim, né, a interiorização, né, que é o processo de internalizar, né, o conhecimento explícito, né? Transformando em conhecimento tácito. Acontece, né, quando as pessoas aprendem algo novo e aplicam isso na prática, né, absorvendo esse conhecimento em suas rotinas diárias. E, no caso, agora vamos para capacidade dinâmicas, né, que, no caso, a capacidade dinâmica é aquele que se refere às habilidades de uma organização de se adaptar e evoluir continuamente, né. Aqui o papel da alta gerência é crucial, pois ela deve, no caso, orquestrar a alocação de recursos e desenvolver estratégias que permitam à empresa crescer e inovar continuamente. E agora vamos falar um pouquinho sobre a teoria do caos, né? Que no caso é um elemento interessante e essencial em um ambiente de negócio complexo. A teoria do caos, no caso,
muitas das vezes é mal vista, né? Mas, ao contrário do que se pode pensar, o caos dentro de uma empresa ou de uma organização não é necessariamente algo negativo. Muito pelo contrário, ele pode ser uma fonte de inovação e novas oportunidades. Pequenas perturbações ou mudanças, né, elas podem gerar grandes impactos. E é papel dos gestores não apenas controlar essas perturbações, esses caos, mas também induzi-las, criando crises que podem levar a descobertas e avanços significativos, né, dentro da organização. Isso acontece em várias situações. Posteriormente iremos ver alguns exemplos, né? No caso, por fim, né, a importância do aprendizado contínuo, né? Que é a integração desses conceitos, né? Como mostra como o aprendizado contínuo ele é vital para qualquer organização, né? Que busca se destacar em um mercado em constante mudança. A capacidade de aprender e adaptar-se continuamente não apenas ele melhora a qualidade dos produtos e serviços, mas também permite que a organização ela acaba tirando proveito, né? E de condições externas de forma rápida, né? Em resumo, combinar estratégias de aprendizado com um design conceitual, esse design conceitual de aprendizado, ele permite que as organizações não apenas sobrevivam a essas situações de intempérie, né? Mas elas prosperem em um ambiente de negócios cada vez mais complexo e Boa dinâmico. noite. Agora eu irei apresentar a parte sobre crítica à escola de aprendizado. A escola de aprendizado, ela embora seja reconhecida por trazer uma visão valiosa e prática para a formação de estratégias, ela não ficou isenta de críticas. Os autores do livro, que são também defensores da escola, eles apontam alguns problemas potenciais, onde eles destacam o perigo de se ir ao extremo com o conceito de aprendizado contínuo. E isso pode resultar em três problemas principais. O primeiro problema seria a inexistência de estratégia, onde o foco excessivo no aprendizado pode levar à ausência de uma estratégia clara. Em um ambiente onde o aprendizado é constante, a organização pode nunca chegar a uma estratégia definida, o que pode causar uma confusão e uma falta de direção. E para melhor exemplificar isso, eu peguei um exemplo real que eu achei que se encaixaria melhor com esse problema, que seria o do Yahoo. O Yahoo era uma das maiores empresas da internet nos anos 90 e no início dos anos 2000, e ao longo dos anos, a Yahoo tentou ser muitas coisas ao mesmo tempo. Ela investiu em várias áreas, onde uma delas seria um mecanismo de busca, um portal de notícias, plataforma de e-mail, rede social, e até investiu em compra de outras empresas, como a Tumblr e a Flink. E essa falta de foco estratégico levou a Yahoo a perder posição de liderança no mercado, onde ela viu seus concorrentes que focaram em, em especializar em uma única área, como o Google, que se tornou especialista e dominou o mercado de busca. E assim, o Yahoo ele foi ficando irrelevante. E ao tentar abraçar muitas áreas diferentes, sem uma estratégia, isso acabou levando ao declínio da empresa. Outra estratégia seria a estratégia perdida. Às vezes, uma estratégia ela pode ser comprometida pelo excesso de ênfase no aprendizado, como podemos ver em uns casos onde o que funciona é deixar de lado devido a novas iniciativas que parecem ser mais interessantes, mas que podem não ser tão eficientes. E esse fenômeno ele é descrito como uma flutuação estratégica, onde a organização, de forma gradual e até imperceptível, ela se desvia das suas estratégias estabelecidas. E para exemplificar isso, eu trouxe o caso da empresa IBM, que nos anos 90 ela era uma líder global em tecnologia, mas que com a chegada dos PCs, os computadores pessoais, ela começou a enfrentar desafios surgindo. E para responder isso, a IBM ela tentou diversificar suas operações, começou a explorar novas áreas, como a fabricação de softwares, desenvolvimento de serviços de TI e até o desenvolvimento de PCs. No entanto, a empresa, ao tentar fazer isso, ela se afastou da sua estratégia principal, que era a produção e venda de softwares de alta qualidade. E isso levou a IBM a perder o foco no que era mais forte, que era a questão do hardware de alta qualidade, e começou a investir em iniciativas que não estavam alinhadas com suas competências centrais,
Como resultado, a empresa perdeu participação no mercado para concorrentes mais focados, e isso levou a empresa a passar por um grande processo de reestruturação para tentar redefinir suas estratégias. Outra estratégia seria a estratégia errada. Ao ter o ênfase em aprendizado, alguns casos pode acontecer de ter escolhas estratégicas equivocadas. Quando a organização ela não tem a disciplina, ela pode acabar em uma desorganização e isso pode comprometer sua capacidade de agir de forma eficaz. Para exemplificar isso, eu trouxe o caso da Coca-Cola. Coca-Cola já era muito forte nos anos 80, 85, mas ela viu um forte concorrente crescer, que seria a Pepsi. A Pepsi, com seu sabor adocicado, estava ganhando muito público. E para fazer teve um teste que fez uma avaliação disso. Pegou a Coca e a Pepsi, pegou um pessoal e botou eles para experimentar o sabor de cada, só que de olhos vendados. E as pessoas de olhos vendados, elas tinham uma preferência pela Pepsi, que era um sabor mais adocicado. Porém, sem as vendas, o pessoal ainda preferia a Coca. Só que a Coca-Cola, vendo que o pessoal preferia um sabor mais adocicado, isso de forma vendada, né? Ela investiu em uma nova receita, que seria a New Coke, que era uma receita reformulada onde o sabor era mais adocicado. E o que aconteceu? Isso foi um fracasso. Os consumidores eles reagiram de forma negativa e em menos de 3 meses a empresa teve que voltar atrás e reformulou a sua estratégia e trouxe o foco no sabor original da Coca-Cola, que era onde as pessoas elas tinham um sabor meio que nostálgico, tipo, no teste, que eu já tinha visto até uns exemplos falando, as pessoas só por olhar para a Coca-Cola, mesmo elas preferindo a Pepsi de forma vendada, ao tirar a venda, elas preferiam a Coca-Cola, principalmente por uma questão de saudosismo, por achar que a Coca-Cola era muito melhor. Mesmo ao fazer o teste, elas dizer que a Pepsi tinha um gosto melhor. E este exemplo, ele ilustra como uma estratégia errada, onde, apesar de aproveitar o aprendizado da entrevista, né, que teve, a empresa não considerou o impacto emocional e cultural dessa mudança, o que resultou em uma forma negativa com o público em geral. Logo, esse resultado ele mostra como a falta de estratégia clara pode resultar em um grande problema. Agora iremos falar um pouco sobre a contribuição e o contexto da escola do aprendizado. A escola do aprendizado ela vai nos oferecer uma abordagem única para a formação de estratégia, onde ela tem um foco especialmente útil em um contexto onde tem a maior complexibilidade e uma incerteza ela acaba sendo predominante. Ao invés de seguir um planejamento rígido, a escola vai enfatizar a importância do aprendizado contínuo e emergente, onde as estratégias vão acabar se desenvolvendo ao longo do tempo, através de pequenas ações e decisões tomadas por várias partes da organização. E aqui eu quis destacar alguns pontos importantes, como as principais contribuições, que seria a questão do aprendizado coletivo, onde a escola destaca o valor do aprendizado descentralizado, onde a estratégia emergente das interações entre indivíduos e grupos de organização são mais valorizados. Seria o exemplo do ambiente mais complexo, como hospitais e universidade. Outro ponto importante seria a flexibilidade e adaptação em ambientes mais dinâmicos e imprevisíveis. Essa abordagem ela permite que as organizações se adaptem de forma rapidamente às mudanças, ao invés de ficarem presas a um plano estratégico fixo. E o outro ponto seria a inovação através de experimentação. Ao encorajar a experimentação, a escola do aprendizado ela abre um espaço para a inovação e para o surgimento de estratégias criativas que não pode ser prevista em um processo de planejamento tradicional. E logo, a escola do aprendizado ela surgiu como uma reação às limitações das escolas tradicionais de estratégia, como os exemplos da design, planejamento e posicionamento, que enfatizam mais a questão do controle e prescrição. A escola ela é particularmente relevante em situações onde a organização ela enfrenta ambientes imprevisíveis e necessita de uma abordagem mais flexível. Ela é
Porém, devido a esse posicionamento, ela é criticada pela sua falta de direção estratégica clara, o que pode levar a uma dispersão de esforço. Contudo, sua contribuição é inegável em contexto onde a capacidade de aprender e se adaptar é rapidamente fundamental para o sucesso da organização. Logo, a abordagem da escola de aprendizado, ela complementa as outras pensamentos estratégicos, oferecendo uma perspectiva valiosa para a organização e que opera em ambientes complexos e de constante mudança.